Estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Jeremias 45, 4 e 5. Bom dia, vamos estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus nesse dia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 45. Jeremias viveu um período muito difícil para Israel. Era um profeta que trazia a palavra de Deus. E Baruque era aquele que escrevia as palavras que o profeta ditava. E aqui o Senhor diz, no versículo 2, Jeremias 45, 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. E isso em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a terra, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Um texto profundo, uma época difícil. A terra, toda a terra, o mundo já passou por épocas muito difíceis. Israel foi levado cativo para a Babilônia, onde ficou 70 anos. Aqueles que foram, que obedeceram que era necessário ir, porque aquilo era uma disciplina do Senhor, porque o povo desobedeceu, porque o povo se afastou do Senhor, estava em idolatria e precisava ser disciplinado, senão seriam destruídos pelo seu próprio pecado. Então Deus permitiu que eles fossem levados cativos e ficassem lá por 70 anos. Os que ficaram e desobedeceram a Deus, ficaram em Jerusalém, ficaram na miséria terrível. Sofreram muito mais do que aqueles que se submeteram à disciplina de Deus, se submeteram ao domínio da Babilônia. Quando o Senhor falou para aquele povo que era para ir, ele disse, olha, procure a paz do lugar para onde vocês vão. Casem-se, construam casa ali, vivam ali. É a época de Daniel, a época dos amigos de Daniel, que ali foram chamados de Sedraque, Mesaque e Abednego. Era a época daquela menina que foi levada para ser uma escrava de Naamã, e ela contou para sua senhora que em Israel tinha um profeta e que ele estava com lepra, o comandante estava com lepra e ele poderia ser curado. São as histórias bíblicas. Daniel foi bênção, mesmo sendo escravo num país estranho. Sadraque, Mesaque, Abednego foram bênção, tiveram experiência de milagres, mesmo em meio a um tempo muito difícil. A menina, nem se fala o nome dela, mas ela foi um grande instrumento de Deus, uma história que se perpetuou, porque em vez de guardar ódio contra aqueles que dominavam Israel, ela foi bênção, buscou o bem do inimigo. São princípios que o Senhor Jesus nos ensina quando ele veio aqui na terra. O Novo Testamento está cheio de princípios que nós precisamos aprender. Deus nos encontra em Jesus, no nosso pecado. Ele veio para o doente, ele veio para o pecador. Ele nos encontra em nosso vazio. E quando nós enxergamos em Jesus o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que comemoramos nessa Páscoa, né? Porque a Páscoa não é ovinho, isso é só comércio, Páscoa não é coelhinho. Muitas igrejas deixaram entrar isso dentro das suas festas de Páscoa, mas a Páscoa bíblica lembra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a história de Israel que foi liberta do Egito
da escravidão do Egito, e a eles foi dada a promessa de uma nova terra. E conosco é a mesma coisa. Deus nos libertou do Egito. O Egito é o mundo, simboliza um mundo passageiro, onde somos peregrinos. E Ele nos promete uma morada eterna. Ele diz que vai fazer novos céus e nova terra. Estamos vivendo período difícil, uma pandemia global. Nós sabemos que muita coisa vai acontecer até que Jesus volte. A Terra já teve períodos difíceis. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Que período difícil. Será que os dias que antecedem a volta de Jesus serão melhores do que a Segunda Guerra Mundial? Até já ouvi um vídeo de alguém dizendo: nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Eu esperava uma guerra com armas, com bombas atômicas, mas a guerra é uma guerra oculta, uma guerra diferente, mas já é uma Terceira Guerra Mundial. Não sei se concordam ou não, mas eu creio que muita coisa ainda vai acontecer na Terra. Então vamos nos voltar para esse texto. Nós temos ouvido muita gente, muitos pregadores dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai sarar essa terra. Eu creio nisso, que nós sempre precisamos nos humilhar diante de Deus. Porque a soberba, Deus resiste à soberba. A soberba não vai funcionar diante de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas nós sabemos também, querido, que há tempos diferentes do mover de Deus. E nós cremos que esse mover que nós estamos vivendo não é de Satanás. Nós não precisamos culpar a China, assim como Israel não precisava culpar Nabucodonosor, porque atrás de tudo estava a disciplina do Deus eterno que está no trono. Então, Deus fala para Baruque, que fala para Deus que Deus estava acrescentando tristeza ao seu sofrimento. E ele se sentia cansado de gemer e não achava descanso. E o que Deus responde? Isaías 45, 4. Assim lhe dirás, diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, isso em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar onde fores. Deus está trazendo sobre a terra o mover do seu espírito, está trazendo sobre a terra disciplina, juízo, julgamento, com certeza. Quem está no trono não é Satanás. Quem está no comando não é nenhum governo humano, seja China, seja quem for. Quem está no trono é o Criador. Dele é a terra, o mundo e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós temos conhecido um evangelho, agora, nesses últimos tempos, só de prosperidade, cura, de graça banalizada. Mas agora estamos conhecendo o mover de Deus que faz justiça. Não são só as pessoas que não creem em Deus, mas também os cristãos são atingidos. Quando a disciplina vem, ela vem sobre todos. E a Bíblia diz que o juízo de Deus, ele chega primeiro pela igreja. A igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo, que foi comprada com sangue, precisa ser purificada, para que possa estar pronta para a volta do Senhor Jesus. Então, primeiro é conosco que Ele está trabalhando, para que nós nos arrependamos. Não para que Deus faça as coisas ficarem boas, que a terra volte a ser o que era antes. Talvez nunca mais volte. Não sabemos o que vai acontecer depois. Deus não revela tudo, Ele revela o que Ele quiser. Talvez venha outras pragas, talvez venham outras coisas que Deus vai fazer até que Jesus volte. Leia o livro de Apocalipse. E nós precisamos nos humilhar.
Jesus diz para nós irmos a Ele. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que temos que valorizar acima de tudo é a nossa vida em Jesus. Estamos no caminho, somos discípulos do Senhor Jesus. E para a igreja, eu digo, deixa Deus te transformar. Não queira entender tudo. Nessa vida nós temos perdas, mas nós só temos um Deus. Nossos filhos não são nosso Deus. Nosso trabalho não é nosso Deus. É tempo de deixar a idolatria. É tempo de firmar os seus olhos naquele que deu a vida por você, Jesus Cristo. Como diz o grande reformador Lutero, posso perder tudo, só não posso te perder. Se nós valorizarmos o nosso Deus, o amor que Ele teve por nós acima de todas as coisas, se nós crermos na sua palavra que Ele está conosco quando nós passamos pela água, quando nós passamos pelo fogo, pelo vale da sombra da morte, vai ser difícil? Vai. Baruque diz, olha, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Dias difíceis são assim. Mas não é tempo, como diz a palavra, se Deus está demolindo o que edificou, arrancando o que plantou em toda a terra, está na hora de procurarmos grandezas? Cuidado! Cuidado, porque você vai se revoltar contra Deus. Se revolta contra o momento, contra Deus, acha que tudo é culpa de Deus. Deus está mais interessado, querido, em moldar o seu coração. Ele é um pai que disciplina, Ele é um pai que poda a videira, Ele é um pai que molda-nos como oleiro. Você vai conseguir lutar contra Deus? Esse Deus que te amou tanto, que deu a vida do seu filho por você? Você duvida do amor dele? Ou você quer mais e mais e mais e quer ter Deus como seu empregado? Se Deus não me abençoar, então esse Deus é ruim. Ruim? Será que não somos nós que somos ruins? Temos muito mais do que o suficiente. E quando temos mais do que o suficiente, é tempo de ajudar o necessitado. Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Isso agrada a Deus. Procure agradar a Deus. Procure se humilhar, aprender nesses dias difíceis. Graças a Deus, nós temos mais do que o suficiente. Estamos acostumados, a nossa geração, a ter demais. A geração passada, a minha geração, era muito diferente. Nós não tínhamos esse conforto que se tem hoje. Né? Hoje as pessoas acostumaram com muito conforto, com geladeiras cheias. Não foi assim na minha infância. Então hoje o povo é muito ingrato, mas nós precisamos aprender a valorizar o pouco que temos, a ser gratos no meio da pandemia, aprender a ajudar uns aos outros, aprender a ser misericordioso. São tempos difíceis e você pode dar birra, você pode se revoltar contra Deus, mas quem vai perder é você. Em não se render a esse Deus maravilhoso, criador, que disciplina porque ama. O momento da disciplina traz tristeza, mas depois, se você se render e procurar aprender, se você renunciar pelo reino eterno, por Jesus que deu a vida por você, você vai ver que você não precisa andar atrás de grandeza, que as coisas simples é que trazem verdadeira alegria. Eu quero ler ainda no livro de Jeremias, tem um texto que diz assim, Jeremias, capítulo 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Uma geração má, ingrata, rebelde, sem temor a Deus. Só Deus para nos mudar. E Ele sabe fazer isso. E ainda no capítulo 15, o Senhor diz assim, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo, lançando-os diante de mim. Quando te perguntarem,
Para onde iremos? Dir-lhe-ás. Assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Então, o Senhor diz, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. E há um outro texto também que fala a mesma coisa, que ainda que Daniel, ainda que Samuel, ainda que Noé clamassem diante de Deus, Deus não ouviria e ele só guardaria a vida desses que eram fiéis a ele. Meu querido, há tempos que Deus não vai ouvir nossa oração do jeito que nós pensamos. Aquela oração específica para enriquecer, aquela oração para cura. Nós devemos orar? Devemos orar em tudo, seja feita a sua vontade, como diz Tiago. Eu faço planos de ganhar dinheiro, de mudar, ir para tal lugar, mas eu devo dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto e aquilo. Então, há épocas em que Deus está julgando. E quanto mais vai se aproximar a volta de Jesus, esse juízo vai vir sobre a terra. Muitas outras coisas virão para preparar a noiva, para purificar a noiva, o povo pelo qual o seu Filho Jesus Cristo morreu. Precisa se arrepender. E mais pessoas precisam vir para pertencer a esse povo. Deixa Deus tratar, querido. Se você não deixar, Ele vai tratar do mesmo jeito. Mas cuidado, para que você não fique procurando grandezas enquanto Deus está julgando a terra. Submeta-se, renuncie, confie. Se Deus não está respondendo do jeito que você pensa, é porque é um tempo diferente e nós precisamos aceitar. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que em muitas fases na terra o Senhor fez julgamento. Julgou a terra. No tempo de Noé, destruiu tudo, só ficou a casa de Noé para começar de novo. No tempo da história de Israel, levou os cativos 70 anos para a Babilônia, quebrantando os corações, trazendo arrependimento, e aqueles que temiam o Senhor serviram com humildade, foram instrumentos do Senhor com humildade. Mesmo no pouco, tornaram-se fiéis, continuaram fiéis. Pai, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de juízo sobre a terra. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso. Não é o diabo, não é a China, não é ninguém. O Senhor está julgando a terra. Julgando pelos pecados, pela impiedade. Julgando, Senhor Deus, pela maledicência, pela falta de temor, pela blasfêmia. Está julgando a terra. Que nós possamos nos render e sair melhores do fogo. Que nós possamos, ó Deus, no teu juízo, ser transformados e preparados para nos encontrar com o Senhor. Seja pela morte ou seja pela volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.